Estamos de volta. No bloco anterior, é o meu convidado. Se ele é a favor daquela prática do discurso, entre aspas, mentiroso, direcionado para o que a população quer ouvir, não necessariamente sendo verdade por parte do candidato. Por favor, Sérgio. A mentira do candidato, a mentira eleitoral, ela é sempre condenável. Mas falar aquilo que o povo quer ouvir não é necessariamente uma mentira. Veja, o marketing tradicional, ele trabalha com a prospecção antes de qualquer coisa. No fundo, o que a gente faz em marketing? Eu vou descobrir aquilo que o povo precisa, aquilo que o povo quer, aquilo que o povo anseia, né? E em cima disso, eu crio os meus produtos. Né? Quem se lembra do Lada? Né? Quem é que tem Lada hoje nesse país? Você encontra Fusquinha, as pencas aí, mas Lada não tem nem ferro velho mais. Nossa, Lada, porque é uma Niva. Nossa, Niva. Deus é uma coisa que veio de cima para baixo, dizendo para o povo brasileiro, olha, esse é o carro bom da Rússia. Carro russo, né? Carro russo e não sei o quê, tinha 10 marchas. Anda na neve, é uma loucura. 5 para frente, 5 para trás, aquela coisa toda. Então, por quê? Um equívoco muito grande de marketing. Quando o candidato fala aquilo que o povo quer ouvir, primeiro, é porque realmente já foi se descobrir as necessidades do povo. E, na verdade, o povo vota em quem ele acredita que vai preencher as necessidades dele. Eu não vou citar aqui, mas uma das pessoas a quem eu fiz a campanha pela primeira vez aqui foi falar num conjunto habitacional pela primeira vez como candidato. E ele foi falar o plano de habitação dele. Começamos com umas 40 pessoas e terminamos com 2 ou 3. Porque a pergunta, eu não sabia, eu fui pela primeira vez lá ver o que ele ia fazer. Certo. Se eu tivesse na campanha, eu não teria permitido, porque o que eu tenho a dizer sobre habitação para quem já tem casa própria? Então, o que eu teria que saber é o que eles queriam, e eles queriam um centro comunitário dentro do conjunto habitacional. Era fácil você realmente se comprometer com o povo para ter o voto. O problema não está em você falar exatamente aquilo que o povo quer ouvir, porque você já pesquisou e o nosso povo tem necessidades. Eu escutei uma entrevista do Serra nessa quinta ou quarta-feira, quando estava subindo para São Paulo, e ele falou assim... Quarta-feira na Rádio Bandeirantes, pela manhã. Ele falou assim, não adianta, político tem que aprender que vai estar cheio de pedido. Por quê? Porque as carências da população são muito grandes. Então, se você sabe, e você pode fazer um projeto de governo, você pode fazer uma plataforma de campanha para atender os anseios da população, você tem que se dar por feliz e falar isso mesmo. Agora, o duro é você não entregar. O duro é você prometer e não fazer. O duro é você prometer e depois fingir que não se lembra. O ministro Marco Aurélio de Mello, uma vez brincando, ele falou o seguinte: quando o político promete e não faz, a gente tinha que ter o direito de denunciar no PROCON. Sim. Porque é fraude de consumidor, é fraude. E na verdade é isso. Comprei uma coisa que não levei. E não levei. É o que acontece. Você compra uma televisão que diz que não sei o que, e ela não deu certo, um carro que não funciona, ou um pente que não penteia, você vai trocar. Nós não podemos trocar de político. Então o erro não é tanto o que você fala, porque você tem que falar aquilo que o povo deseja. Realmente, tem que saber, por isso que a pesquisa é fundamental. Sim. Né? Então, o duro é você não entregar. Qual é o papel da mídia no processo eleitoral? Fundamental. Fundamental. O Marshall McLuhan, que foi um dos grandes teóricos da comunicação no mundo todo, ele falava sobre a possibilidade... Ele que criou a expressão aldeia global. Isso, aldeia global não é da Globo, é do Marshall McLuhan. Ele falou que o mundo viraria uma imensa aldeia, que nem naquela época dos tambores tribais dos índios, né? Um batia aqui, outro escutava lá e todo mundo sabia do que estava acontecendo. Não há como você falar com a massa se não for através de um veículo de comunicação de massa. Por mais que você corra, aperte a mão, etc., você pode fazer um aperto de mão, um olho no olho e já ir para outra casa, e etc. e tal, mas conversar, expor suas ideias, defender pontos de vista, dizer os porquês sem a mídia, é impossível. A primeira coisa que a gente faz numa campanha, quando você pergunta para o candidato, é se ele tem uma mídia. Se não tiver, a gente tem que criar uma mídia própria. Nem que seja uma mídia impressa em nome do partido,
ou em nome da campanha, um jornal de campanha, mas você tem que ter, sem isso. Né, do candidato à população. É a regra do pastor americano, que os nossos aprenderam muito bem. O sujeito chega numa comunidade, ele tem 5 casais, e ele prega naquela igrejinha pequena para 5 casais. E a primeira coisa que ele faz qual é? Contrata um jornal para ele ter um espaço para escrever, ou um programa no rádio, porque em vez de falar para 5, ali ele fala para 50, 500, 5 mil. Se não for isso, não propaga. Sérgio, as pessoas devem acreditar nas pesquisas eleitorais? Porque a impressão que eu tenho é que as pesquisas têm sido usadas para manipulação da opinião, porque o povo não quer votar em quem perde. Ele não quer ficar assim, eu sei que ele vai perder, mas mesmo assim eu vou votar nele. Isso é cada vez menor. O que você acha disso? Bom, os grandes institutos, eles continuam sendo grandes institutos porque eles não podem errar. Então eles são confiáveis. Mas eu já vi pesquisa registrada de grande instituto aqui no Guarujá, dizendo assim, os bairros da cidade serão tais, e a princípio serão descartados aleatoriamente 2 ou 3. Depois das pesquisas, não sei o que e tal, será descartado aleatoriamente não sei quanto. Tá? Então, o que é isso? Eu faço a pesquisa inteira, você me contratou, eu faço a pesquisa inteira e os 2 bairros que eu vou descartar são os seus piores. Aleatoriamente, foi embora. Aí eu vou mais aleatoriamente descartar tal pergunta e tal pergunta, sei lá eu. Então, conclusão, existe sempre a possibilidade de manipulação. E a manipulação existe justamente para fazer o que você falou. Por isso que hoje, em campanha, as coisas são assim. Você tem quem mede e publica. Ele tem quem mede e publica. Tá? Mas você acaba tendo a sua equipe interna para você saber realmente a verdade do processo de como a eleição acontece. O primeiro aconselhamento que a gente dá junto com a mídia é que a gente monte, primeiro, uma equipe para fazer um diagnóstico da cidade, saber o que falar, que você me perguntou anteriormente. Sim. O que esse bairro precisa, o que você quer, etc. e tal. E segundo, como é que você está vendo a evolução da campanha. Então é bastante relativo. Eu acho que nas grandes eleições, eu acho que a gente pode confiar plenamente. Nas outras, talvez nem tanto. Qual a importância do dinheiro numa eleição? Que papel ele ocupa? Então, deixa eu te falar uma coisa. Marketing político é como se fosse uma equação matemática, onde os fatores são multiplicados um pelo outro e o final aqui é sucesso ou derrota. O fator não pode ser 0, porque senão tudo que você multiplicou antes vezes 0 dá 0 e 0 para frente vai dar 0. Então o que acontece? Se dinheiro fosse fundamental, embora a gente possa falar que a campanha do Farid aqui teve mais dinheiro do que a campanha da Antonieta, é um exemplo que nós temos aqui, sim, mas o grande e clássico exemplo é assim. O Antônio Hermílio de Moraes, o homem mais rico do Brasil, foi candidato e perdeu. Perdeu para o Quércia, que não tinha tanto dinheiro quanto ele. Hoje o Quércia é bilhardário e não ganha mais nenhuma. Então se o dinheiro fosse, a coisa fundamental, esses caras tinham vencido, o Quércia estaria vencendo. Então o que acontece? O dinheiro é um componente dessa equação.